Meus prezados irmãos, há assuntos que são difíceis de a gente dominar, assuntos difíceis de a gente compreender. É muito difícil compreender, por exemplo, como é que nós temos um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas. Esse assunto é tão difícil para a nossa mente, que um teólogo do início da igreja começou a estudá-lo, chamava-se Agostinho. Agostinho começou a estudar o assunto Trindade, escreveu um livrão, um dos poucos livros só sobre a Trindade. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, ele tenta entender para depois explicar a realidade da Trindade. Olha só, e aí ele escreve: qualquer pessoa que negar a Trindade corre o risco de perder a salvação, no sentido de não ser salvo. Qualquer pessoa que tentar entender a Trindade corre o risco de perder a sua mente. Então, qualquer pessoa, repetindo, que negar a Trindade, corre o risco de perder a salvação, ou seja, de não ser salvo. Negou a Trindade, não é salvo. Mas qualquer pessoa que tentar entender, corre o risco de ficar sem a sua mente, ou seja, de continuar sem entender. Mas, meus irmãos, apesar da enorme dificuldade que o assunto representa, a Bíblia Sagrada revela muito claramente que Deus é um só, embora se manifeste em três pessoas. É curioso que a palavra Trindade mesma, a palavra não está na Bíblia, não aparece na Bíblia, mas a presença e a ação de Deus de três maneiras, como três pessoas, isso sim aparece. Há algumas ilustrações que as pessoas têm tentado criar, para tentar comunicar a ideia da Trindade. Uma delas, muito comum, é a ideia do ovo. Que um ovo, por exemplo, quando pega um ovo, você tem a casca do ovo, você tem a gema do ovo e você tem a clara do ovo. Casca, gema, clara. Qual delas é o ovo? Todas elas. As três fazem parte. Outra tentativa de ilustração é referir-se à água. A água também pode ser usada como uma metáforazinha, uma ilustraçãozinha leve para tentar fazer a mente humana entender a difícil e profundíssima realidade da Trindade. A água, por exemplo, você tem um copo d'água, então balança o copo, a água treme toda, então é água em estado líquido, não é isso? Você tem um cubo de gelo, mas é gelo, mas é água. E você tem também o vapor, né? Está ali subindo, é água também. Então veja que as diferentes formas não alteram a essência, as formas não alteram a essência daquela realidade chamada Trindade, chamada Deus. O texto mais claro e mais importante que nós temos na Bíblia sobre a existência da Trindade é, sem dúvida, Mateus 28:19, onde Jesus manda seus discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas a ação da Trindade, já é percebida no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que Deus está falando no plural, e disse Deus, façamos já é plural, né? A nossa imagem e a nossa semelhança. Mais uma indicação das três pessoas presentes na criação. Então, nós temos a presença de Deus na criação do mundo, mas nós em seguida vamos ver na Bíblia também a presença de Deus na redenção das criaturas.
não só na criação dos homens, das pessoas, mas também na segunda criação, que é a redenção. Jesus disse em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Também João 15, 26, Jesus diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, nós temos Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, enviado por Jesus, depois que Jesus partiu e voltou para o céu. No batismo de Jesus, lembra quando Jesus foi a João, querendo ser batizado por ele? No batismo de Jesus, nós temos ali uma bela e rara manifestação da Trindade divina. Por quê? Marcos 1, 10 e 11. E logo que saiu da água, Jesus foi batizado. Saindo da água, viu os céus se abrirem. E o Espírito, agora em terceira pessoa, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Acabou? Tem mais. E uma voz disse dos céus: tu és o meu filho amado. A voz do Pai. Então temos o Pai, a voz do Pai se manifestando, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então nós temos no batismo de Jesus, uma ocasião rara e bela, repito, de manifestação das três pessoas ao mesmo tempo. Deus Pai dizendo: este é o meu filho. Deus Filho encarnado em Jesus, se batizando, cumprindo assim toda a justiça. E nós temos o Espírito Santo que desce como pomba sobre o Filho. As três pessoas. Então, nós vimos aqui, neste momento, a participação dos três dentro da biografia de Jesus. Mas nesta noite, eu queria que os nossos pensamentos girassem mais em torno da manifestação da Trindade na nossa salvação. Para que nós fôssemos salvos, para que você fosse salvo dos seus pecados, houve uma conjunção de esforços das três pessoas da Trindade divina. Por exemplo, vamos ver primeiramente o que Deus fez, o que Deus Pai fez. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor. Então tudo começa com o amor de Deus por nós. Ele ama você, Ele ama a senhora, Ele ama aquele jovem, ama o bêbado, ama o intelectual, o analfabeto, Ele ama o homossexual, ama o adúltero, ama o chefe de família, Ele ama todos, indistintamente. O amor de Deus é incondicional. É bom sempre repetir isso, embora alguns irmãos o contestem. Amor de Deus é incondicional. Ele faz chover sobre os bons, mas também faz chover sobre os maus. Não é assim que a Bíblia diz? Então Deus é assim, Deus ama. E é por causa do amor de Deus que nós fomos salvos. Então o que Deus Pai fez? Deus começa nos amando. E eu, irmãos, eu deliro em cima desta ideia. Eu aprecio demais essa ideia de que Deus nos ama. E se Deus não nos amasse, nós estávamos todos perdidos. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, se não fosse a fidelidade de Deus, como aqui já foi decantado e mencionado, nós certamente estaríamos ainda perdidos, cada um se desviando pelo seu caminho, todos nós completamente alienados, distanciados, condenados à morte eterna. Mas graças a Deus, Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido na cruz. Então aqui nós temos nesse versículo, rigorosamente falando, nós temos a menção de duas pessoas da Trindade. E é claro, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E aí o Espírito vem e nos convence dos nossos pecados e nós somos feitos novas criaturas. Mas o texto mais conhecido e mais contundente e mais claro sobre o amor de Deus por nós é evidentemente João 3,
3,16. João 3,16. Que diz o quê? Todos juntos? Porque Deus... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero chamava esse texto de o Evangelho em miniatura. O Evangelho em miniatura, porque de fato nós temos aqui neste texto, João 3,16, tudo de que precisamos para sermos salvos. Fala do amor de Deus, que Deus enviou Jesus, e que Jesus morreu na cruz, para que todo aquele que nele creia em Jesus não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,23 também, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A primeira parte diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom é uma palavra antiga em português e significa presente. O salário do pecado é a morte, quer dizer, você trabalha, você recebe um salário, você peca, você ganha a morte. Mas o presente de Deus, o dom gratuito, presente de graça que Deus dá a você, é a vida eterna por Cristo Jesus. Então o Pai entra com amor, o Pai entra com o dom gratuito, ele entra com um presente, é a vida eterna dada a nós. 1 João 4,9 também fala do que Deus Pai fez. 1 João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. 2 pontos. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho unigênito. O que o Pai fez? O Pai nos amou e o Pai enviou o seu Filho unigênito. Gálatas 4,4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Resumindo então a participação do Pai, Deus planejou a nossa salvação, porque Ele tomou a iniciativa da nossa salvação, e porque tomou e porque enviou, porque nos amou, e assim Ele preparou a história, foi preparando todos os dados da história, até que pudesse enviar o seu Filho na plenitude dos tempos, quando os tempos estavam completos, perfeitos, amadurecidos, no tempo certo, mandou o seu Filho, e depois honrou o seu Filho, e depois aprovou o ministério do seu Filho, porque pregando no dia de Pentecostes, Pedro fala de Jesus como um varão aprovado por Deus. Então Deus mandou, Deus honrou, Deus aprovou, Deus acompanhou e Deus ressuscitou o seu Filho da morte, tirou da tumba fria e deu a ele o domínio sobre todas as coisas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que Deus Pai fez? O que Deus Pai fez foi amar-nos, tomou a iniciativa de nos amar, de preparar a história, de enviar o seu Filho, de honrar o seu Filho, de sustentá-lo e depois concretizar a nossa salvação. Segunda pergunta, segunda pessoa, o que o Filho fez? Você sabe isso, né? Esse é mais fácil. Desde criancinha, a gente aprende na escola dominical o que o Filho fez. E se perguntar aqui o que o Filho fez, todo mundo vai responder quase que em uníssono: Jesus morreu na cruz. Sem dúvida alguma, resposta absolutamente certa. Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Aí 1 Pedro 3,18 explica: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, nós, para levar-nos a Deus. Então, por que Jesus morreu na cruz? Responde Pedro: para levar-nos a Deus. Porque sozinhos não conseguiríamos chegar à presença de Deus, porque os nossos pecados nos impediam de caminhar na direção de Deus. Um Deus santo como o nosso precisa de alguém santo para nos levar à presença dele, alguém que nos santifique também para nos levar à presença dele. O Filho fez isso. 1 Timóteo 2, 5 e 6 também fala sobre isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então veja só, Paulo está dizendo a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu sei que muitas pessoas inventam mediadores, proclamam outras mediações, acham que um santo, que um homem que viveu no passado, que uma mulher que viveu no passado, santos diante de Deus, tudo bem, vida bonita, exemplar, que eles podem agora interceder, rogar por nós pecadores. Não pode. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Paulo, para não deixar dúvida, diz quem é: Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por nós em preço de redenção por todos. 1 Pedro 2,24 também vai falar o que o Filho fez: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, fostes vós sarados, curados. Pelo sofrimento dele, nós podemos obter a vida eterna. O que o Filho fez? Levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Então o Pai nos amou, o Filho veio. Hebreus fala mais, Hebreus 9, o Novo Testamento, eu teria que ler o Novo Testamento inteiro aqui nesta noite, só para mencionar o que o Filho fez. Então estou fazendo aqui uma coletâneazinha, um resumozinho, para mostrar como o Filho foi fiel aos planos do Pai, e veio, amou-nos e morreu por nós. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Cristo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar. Sabe o que é aniquilar, né? Reduzir a zero. Acabar com ele. Acabar com a raça do pecado. Foi isso que Deus fez. Acabou com a raça do pecado. Aniquilar. Tornar zero. Zerificar, que não existe, né? Zerificar não existe, mas tornar zero, anular completamente a ação do pecado na vida do ser humano. Hebreus 9, 26, 2 versículos na frente, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. A irmã cantou aqui que acredito que Jesus vai voltar. Aparecerá segunda vez sem pecado. Por que sem pecado? Ele não era sem pecado na primeira vez? Mas só que o texto diz que ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, ao oferecer-se para morrer em nosso lugar, ele assumiu os nossos pecados. Mas ele vai voltar sem esses pecados. Ele se livra também até dos nossos pecados e voltará aos que o esperam para a salvação. Você está esperando Jesus voltar? Você tem certeza de que em voltando Jesus você vai subir? Todo crente tem essa certeza. Não porque seja bonzinho, não porque deixe de fazer certas coisas, não porque seja dizimista, mas vai subir por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que o Filho fez. O Filho fez. E 1 João 4,10 também diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Eu amo a Deus, então eu posso ser salvo. Não. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, para pagar, propiciação aqui é o pagamento feito a uma divindade pelos nossos pecados. Então, irmãos, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Eu vou ser salvo porque eu amei a Deus, eu amo o Senhor. Tudo bem, o crente passa a amar o Senhor, mas você não foi salvo por causa disso. Você foi salvo pela graça do Senhor. Ele olhou para você, teve misericórdia de você e você aceitou o dom gratuito, o presente que Ele ofereceu a você. Alguém disse que a moralidade
pode manter o homem afastado da cadeia. Sim, o ser bem criado. Imagine, você está criando seu filho e você cria tão direitinho, ensina-o a não roubar, não agredir, a respeitar os velhinhos, a respeitar as pessoas mais fracas. Você ensina, você dá uma boa moralidade para o seu filho. O que isso vai fazer? Dele um bom cidadão na terra. Mas e no céu? Não. A moralidade pode manter o homem afastado da cadeia, mas somente o precioso sangue de Cristo pode livrá-lo do inferno. Então a moralidade pode muito bem, e é boa, não há dúvida. Do ponto de vista social, nada melhor, nada mais desejável do que os pais criarem seus filhos dentro da lei, que eles possam parar no sinal direitinho, que eles possam ajudar as pessoas, que eles possam fazer o bem. Ótimo, mas teríamos uma sociedade até melhor, um Rio de Janeiro até melhor, se todas as crianças dessa cidade fossem criadas com esse tipo de leite. Mas isso não faz dele um cidadão do céu, faz dele um bom cidadão na terra, mas ainda não faz dele um cidadão do céu. É preciso o filho, é preciso crer na obra que o filho fez, no sacrifício do filho na cruz do Calvário. Então o pai fez o quê? O pai nos amou, o pai enviou, o pai preparou a história, o pai sustentou o seu filho, o pai honrou o ministério do filho, o pai, enfim, ama o filho até hoje e honra o seu filho até hoje. O que o filho fez? O filho voluntariou-se, ofereceu-se voluntariamente para morrer na cruz, pagando assim os nossos pecados. E agora vem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. O que o Espírito Santo faz? Bom, o que o pai fez a gente sabe, o que o filho fez a gente sabe, mas o que o Espírito faz já não é tão popular, não é verdade? Já não é tão assim, todo mundo sabe, eu sei o que o Espírito faz. Mas Jesus deixou algumas instruções para a igreja sobre o que o Espírito Santo faz na nossa conversão. João 16, 8. E vamos ler juntos? Falando do Espírito Santo, Jesus diz: e quando ele vier, convencerá. Então, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nesse verbo aí, convencer. Convencer. Estou chamando a sua atenção para esse verbo, porque em geral, para mim é surpreendente que as pessoas associem a obra do Espírito Santo a descontrole emocional. De novo, muitas pessoas associam a obra do Espírito Santo a descontrole emocional. Mas Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vier, uma tarefa tipicamente do Espírito Santo vai ser essa: convencer. E eu pergunto, convencer é algo emocional, algo físico? Não, beliscão é algo físico. Ou é algo intelectual? Evidentemente, acertaram aqueles que responderam que convencer é algo absolutamente intelectual. Eu chamo o ministro aqui e falo: olha, eu acho que esse portador de microfones aqui perto do púlpito não fica bem. Não é culpa dele não, tá? Mas eu vou tentar convencê-lo a tirar isso daqui e botar aqui atrás para que ninguém fique olhando para ele. Bobagem, né? Estou dando um exemplo muito fraco, não pensei antes, agora estou pagando aqui o preço. É um argumento que não convence ninguém. Tira, exatamente. Ficou convencido. Ele acha também agora, quer dizer, o meu argumento convenceu-o a fazer isso. Ele está chorando de emoção? Ele está descontrolado, falando outras línguas? Nada disso. Ele simplesmente se convenceu, pegou o bichinho aqui e botou o bichinho ali. É isso que o Espírito Santo faz a gente. Ele pega a nossa cabeça cheia de minhoca espiritual, pega e começa a argumentar. Olha, convence o mundo de quê? De quê que ele convence? Do pecado. Então ele começa a dizer assim: olha, você não presta. Que é isso, Espírito Santo? Você não presta. Você é um pecador.
Que isso, eu sou um pai de um chefe de família, eu sou um cara legal, vou à primeira igreja batista do Rio de Janeiro todo domingo de manhã e à noite e quarta-feira também. Mas você é um cabra safado. O Espírito Santo vai dizer para mim. Tem uma paraibana ali, não tem? Então, o Espírito Santo vai dizer para mim, você é um cabra safado, você não presta, você está indo contra a vontade, você está batendo de frente contra o padrão de Deus, você não pode fazer isso. O Espírito Santo fica falando. Você está bebendo cachaça, você não devia beber cachaça. Você está se empanturrando de pecado, você não devia fazer isso. Você está andando na contramão da vontade de Deus, mas você não devia fazer isso. E sabe o que acontece? O crente sabe disso. O crente logo percebe, o Espírito Santo está falando para eu não fazer isso. Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. E só o Espírito Santo, irmãos, é que convence o mundo do pecado. Não tem pastor, não tem sermão, não tem lábia, não tem verbo, não tem argumento que convença o homem do pecado. Lá nos Novos Crentes eu sempre conto a mesma história, porque nosso currículo lá nossa grade, né, vai e volta. Então eu conto sempre a mesma história, a história daquele homem que o pastor, durante a semana, encontra um homem na rua, é um bêbado, e o bêbado vem caminhando para o pastor, eu conheço o senhor, e ele está me conhecendo. O que houve? O senhor não está lembrando de mim, não? Aí o pastor, olha, realmente não estou lembrando do senhor, não. De onde o senhor é? O senhor não está lembrando, mas foi o senhor que me converteu. O senhor que me converteu, alguns meses atrás. Quando é o pastor que converte, acontece isso. Acontece isso. Mudança zero. Ninguém muda. Não há nenhuma alteração de comportamento. Aquilo que o indivíduo fazia antes, faz agora e vai fazer no futuro. Não há alteração. Mas quando é o Espírito Santo que faz essa obra, porque quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando é o Espírito Santo, aí o indivíduo se sensibiliza, aí o indivíduo talvez possa até chorar. Puxa, Espírito Santo, realmente eu pisei na bola. Puxa, Espírito Santo, eu realmente não posso conviver com isso, não dá para viver assim, eu preciso mudar, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, porque o Espírito Santo convenceu. Mas quando é um livrinho aí que convenceu, um livro de autoajuda, quando é o pastor que impressionou o sujeito, meu irmão, não vai haver nenhuma mudança. Eu espero que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa convencer você aqui de que você é um pecador e que você não tem saída, que você não tem solução, que você não tem salvação, a menos que você apele para o Filho, porque o Filho pode pegar você agora convencido pelo Espírito, você vai ser levado pelo Filho à presença do Pai e vai ser perdoado, e vai ser reconciliado, e vai ser uma nova criatura, vai ser transformado. Ele, diz Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça, ou seja, de uma vida limpa, e do juízo, lembrando que haverá punição para o pecado, que o pecado não é uma experiência inconsequente, que o pecado traz consequências, e as consequências do pecado, meus irmãos, nós as colhemos nos telejornais, no rádio, no jornal impresso. Nós colhemos as consequências do pecado em todas as áreas da nossa vida. É a doutrina mais facilmente comprovada, a doutrina do pecado, a doutrina da queda, porque está em todo lugar. É só olhar para o cemitério do Catumbi, cemitério de Inhaúma, cemitério do Caju, de São João. Cada cemitério é um testemunho de que o pecado faz uma devastação na vida humana. Fez e faz e fará. Cada uma dessas coisas. Olha para uma prisão, olha para a Operação Lava Jato, olha o que o pecado pode fazer com um país. O que o pecado pode fazer com um país? Acaba com um país, destrói aquilo que o país tem de mais precioso, que é a sua esperança. E aí o indivíduo já fica sem esperança, não tem jeito não. A esperança do Brasil, sabe qual é? É o aeroporto, tem que ir embora daqui, pegar o primeiro avião, para qualquer lugar é melhor do que aqui. Você viu essa semana, judeus brasileiros optando por morar em Israel, voltando para lá, porque aqui já perderam a esperança,
Não se pode, o pecado rói e corrói e destrói a esperança, e deixa o indivíduo morrendo de fome de esperança. Aí Jesus diz, Ele, o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade, João 16:13. Como é que Ele faz isso? Convencendo, mudando as pessoas. 1 Coríntios 12:3, tem lá um versículo que eu demorei a entender. 1 Coríntios 12:3 diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vou repetir, 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aí eu pensei, mas eu discordo, Paulo. Irmão Paulinho, eu discordo, irmão. Por que alguém pode dizer que Jesus é Senhor e não ser convertido? Não é obra do Espírito Santo, não é verdade? Um bêbado pode passar na minha frente e falar, Jesus é Senhor, 10. Então o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Para entender a profundidade dessa palavra, a gente precisa voltar na história e lembrar que naquele tempo, naqueles dias, dizer Jesus é Senhor significava colocar o meu pescoço na guilhotina. Não havia guilhotina, é anacronismo, surgiu depois. Então, significava colocar a minha vida em risco, eu poderia perder a minha vida. Significava ir na contramão de César, porque havia o lema que todo cidadão romano repetia: César é Senhor, Kyrios Kaiser, Kyrios Kaiser, César é Senhor. Aí Paulo diz, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for convertido, porque só dizer, não vai dizer. Para dizer Jesus é Senhor, tem que estar profundamente comprometido com Jesus, mas isso só acontece, diz Paulo, pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, pode tirar as dúvidas do seu coração, pode remover tudo para um lado e colocar ali a certeza, porque Ele vos guiará toda a verdade, e Ele vai fazer de você uma nova criatura, e de modo que você vai poder entender que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Eu espero nesta noite que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua mente, convencendo você, dizendo, você não presta, você é um pecador, mas você precisa do perdão de Jesus, você precisa correr para os braços de Jesus, você precisa nesta noite correr para os braços de Jesus e ser uma nova criatura. Paulo gostava de encerrar as suas cartas com uma bênção final, sempre dizia, a graça do Senhor seja com todos vós, não é isso? É bonito, quando chegava assim, a graça do Senhor, já sabia, está chegando, era o PT saudações no final do telegrama, né? Acho que vou mudar também essa saudação no final. A mais popular dessas bênçãos, irmãos, é essa aqui, olha, é 1 Coríntios 13:13, 2 Coríntios 13:13, vamos dizer juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Olha que coisa linda. Essa fórmula é conhecida hoje como bênção apostólica ou bênção dos apóstolos. Mas veja só que ela é tão feliz porque ela engloba as três pessoas da Trindade: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós todos. Eu sei que essa frase tem sido muito mal interpretada. Alguns irmãos acham que essa frase é mágica e que ela deveria então encerrar todos os cultos. Tem crente aqui, agora já pararam, mas quando eu cheguei para essa igreja, e eu não admito o hábito, não tenho o hábito de repetir fórmulas, nem mesmo a bênção apostólica, porque eu acho que não foi escrito para a gente ficar repetindo, que nem Pai Nosso, que nem Ave Maria, que nem bênção apostólica. Mas, então tinha crente aqui que achava até que a semana dele não ia ser boa, porque o pastor não pronunciou a bênção apostólica no final do culto. Vamos parar com isso, né, irmãos? Vamos parar com isso. Não é por aí. Nada na Bíblia foi dito para a gente ficar repetindo magicamente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não há nenhuma ordem na Bíblia para a gente ficar repetindo fórmulas, muito menos a bênção, chamada bênção apostólica. Porque a Bíblia não contém amuletos e ela não incentiva a superstição. Estou citando essa frase, por quê? Porque ela nos lembra muito bem e junta muito bem as três pessoas da Santíssima Trindade numa frase só, e destaca o que cada um tem de melhor. Aliás, tudo deles é bom, não há nem o que há de melhor. A graça do Senhor Jesus, é por ela que nós somos salvos, o amor de Deus que enviou Jesus com a sua graça, e a comunhão gostosíssima do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz você viver em comunhão, viver em paz, viver em harmonia, com o seu cônjuge, com a sua família, com seus filhos, com seus vizinhos, com os membros da sua igreja, enfim, com os seus colegas de trabalho. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Mas eu queria terminar contando uma experiência da vida de um grande pregador inglês, que morreu há pouco tempo, morreu em 2011, ele se chamava John Stott. E John Stott, ele, em 2005, portanto 6 anos antes de morrer, a revista Time classificou-o como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E foi interessante porque ninguém conhecia, né? Aí na mídia, quem conhece John Stott? Mas os pregadores, os pastores, os que estudam a Bíblia, os comentaristas da Bíblia, todo mundo sabe a grande obra que deixou-nos este irmão que partiu, repito, em 2011. Mas quando ele fez 80 anos, um amigo escreveu um elogio sobre ele. E nesse elogio, o amigo destacava a vida disciplinada de oração que John Stott mantinha. Durante muitas décadas, Stott começou cada novo dia, ele começava cada novo dia com uma oração que ele escreveu. Ele escrevia tudo, escrevia diário, por isso que eu acho que ele escreveu tantos livros, e o melhor deles é o comentário ao Sermão do Monte, para mim. A gente está usando até aqui nos domingos pela manhã. Domingo que vem a gente retoma a série sobre o sermão, as bem-aventuranças. Mas lá, o amigo disse que durante décadas, Stott começava o seu dia com essa oração que ele escreveu assim: bom dia, Pai Celestial. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Quer dizer, como se ele estivesse conversando com cada uma das pessoas da Trindade. Irmãos, eu acho isso fantástico. Por quê? Agora, por favor, não vai ficar repetindo todo dia: bom dia, Senhor, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Porque nada na Bíblia, nada na experiência cristã deve ser repetida como se fosse mecanicamente. Vira reza, também não pode. Mas era a intimidade que ele tinha com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Stott, em seguida, depois de dizer bom dia para cada um deles, ele passava a adorar cada membro da Trindade individualmente, reconhecendo e elogiando-os pelo seu trabalho na vida dos crentes. Aí ele falava assim: Pai, eu oro para que eu possa viver este dia na Tua presença e agradar-te mais e mais. Então dirigiu-se ao Pai. Senhor Jesus, eu oro para que neste dia eu possa levar a minha cruz e seguir-te. Espírito Santo, eu peço que neste dia Tu me enchas de Ti mesmo e faças maduro o Teu fruto em minha vida: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. E ele termina a oração assim: Santa, bendita e gloriosa Trindade, 3 pessoas em um só Deus, tem misericórdia de mim, um ser humano. Um ser humano. Irmãos, tudo isso que estou dizendo, eu preciso acrescentar ainda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
não violentam a nossa liberdade pessoal. O Pai, o Filho e o Espírito, os três respeitam a nossa liberdade de escolha. E se você quiser ir para o inferno, os três vão chorar, mas vão respeitar. Mas se você quiser, a partir desta noite, ter uma vida nova, caminhar com Cristo, andar com Ele, ficar convencido pelo Espírito e agradar ao Pai, se você quiser fazer isso, então os três lhe oferecem nesta hora a oportunidade para se render à cruz de Cristo. Meu amigo, não deixe passar por você esta oportunidade. Abra agora o seu coração para o amor de Deus, para a graça do Senhor Jesus Cristo e para a comunhão do Espírito Santo. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Santa Trindade, muito obrigado, porque nós temos em Tua Palavra a orientação para a nossa fé, para que nós possamos nos relacionar melhor contigo. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque enviaste o Teu Filho, mas antes preparaste a história, porque antes ainda nos amaste e nos amaste antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por tudo isso, por teres enviado o Teu Filho. E obrigado porque o Teu Espírito agora nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduz a toda a verdade, e nos consola quando estamos tristes, para que também possamos consolar os outros que estão sem consolação. Ó Deus, muito obrigado. E ajuda, Senhor, se houver alguém nesta noite aqui, alguém sem comunhão com a Tua pessoa, com a pessoa do Filho e com a pessoa do Espírito, que este seja, Senhor, o momento dessa mudança, o momento da transformação, que Tu possas, Tu mesmo, retirar de dentro dessa pessoa o coração de carne e colocar ali dentro o coração de pedra, retirando o coração de pedra e colocando no lugar o coração de carne. Faze, Senhor, com que essa mudança seja operada nesta noite, neste lugar, ou noutro lugar ao alcance da nossa voz, mas que haja mudança completa de vida, haja salvação. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém.